Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Quando pensamos sobre feriadão, sobre férias, pensamos em descanso. E hoje vamos pensar sobre o descanso em Deus. E no final do episódio, darei a resposta à pergunta 577. O descanso em Deus. Se pesquisar o significado da palavra descanso, vai encontrar termos como repouso, cessação de atividade, ociosidade, folga. Eu confesso que são os conceitos que vieram à minha mente durante muitos anos ao ler o comentário sobre o descanso de Deus. Diz em Gênesis capítulo 2, versículo 2, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Se você imagina Deus roncando ou sentado em uma poltrona reclinável, tomando limonada e olhando para os animais brincando com Adão e Eva, precisa compreender melhor a ideia do descanso. Enquanto a palavra usada nesse texto traz uma ideia de cessação de atividade, é importante observar que Deus deixou de fazer uma coisa, criar, sem ficar inativo. O texto continua. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Gênesis 2, versículo 3. Séculos depois, ele designou o sétimo dia para os israelitas como dia dedicado ao serviço a Deus. Um descanso semanal para fortalecer os laços de comunhão. Isso em Êxodo capítulo 31, do versículo 15 ao 17. Quando continuamos a leitura da Bíblia, observamos que o estado perfeito de descanso se resume na comunhão de Deus com seres humanos que ele criou. Essa comunhão envolvia conversas entre Deus e o primeiro casal e a presença do Senhor no jardim, como encontramos em Gênesis capítulo 2 e 3. Esse estado de descanso foi interrompido pelo pecado do casal, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Gênesis 3, versículos 23 e 24. Enquanto algumas pessoas ainda buscavam o Senhor, como diz Gênesis 4, versículo 26, a maioria dos descendentes de Adão se entregaram totalmente à maldade, o estado descrito em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6, explicando o motivo do dilúvio nos tempos de Noé. Deus reagiu a essa maldade com a decisão de purificar a terra com água, o meio usado para salvar as 8 pessoas da família de Noé. 1 Pedro 3, versículo 20, diz que foram salvos através da água. Agora uma coisa fascinante. O nome Noé significa descanso, consolo ou alívio. E bem representa o propósito de Deus ao usar esse homem para restaurar a comunhão entre o Criador e os seres humanos. Lamentavelmente, essas criaturas fracassaram de novo e o pecado continuou como barreira entre elas e Deus. Salmo 14 diz que não há nenhum justo. Isaías 59 diz que o pecado cria uma barreira entre Deus e os homens. E no Novo Testamento, em Romanos 3, versículo 23, Paulo afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Com esse plano de fundo, de compreender o conceito do descanso, o papel de Jesus fica mais claro. Ele oferece alívio e descanso para as almas cansadas sob o fardo do pecado, como ele mesmo disse em Mateus 11, do versículo 28 ao 30. Jesus abriu acesso ao descanso perfeito e eterno na presença celestial de Deus. Hebreus capítulo 4. Descansar não significa dormir ou ficar ocioso. O verdadeiro descanso se encontra na comunhão com Deus.
Você acertou a resposta à pergunta 577? Quem foi o centurião encarregado de levar Paulo como prisioneiro para a Itália? Alternativas: A. Júlio, B. Tito, C. Epáfras ou D. Cláudio. A resposta certa foi Júlio, como diz Atos capítulo 27, versículo 1. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. E a nova pergunta? Quem recebeu a cidade de Timnat-Sera como sua herança em Israel? Alternativas: A. Finéias, B. Josué, C. Caleb ou D. Davi. A resposta no final do próximo episódio do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Quando você pensa em descanso, não pense em feriadão ou férias aqui na Terra. Pense na eternidade, na presença de Deus. O descanso verdadeiro e permanente que aguarda os servos fiéis do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.